No coração da mitologia grega, entre deuses e heróis, existe a história de um rei amado, honrado, escolhido para se sentar à mesa do Olimpo. Seu nome era Tântalo, filho do Zeus, senhor de riquezas. Ele possuía o que muitos homens sonhavam: poder, glória e amizade dos deuses. Era convidado às festas divinas. Partilhava do néctar e da ambrosia, os banquetes reservados apenas aos imortais. Nenhum outro mortal havia chegado tão perto da eternidade. Mas quanto mais alto um homem sobe, mais perigoso se torna o abismo que o espera. A ingratidão do rei Tântalo não soube respeitar o privilégio que recebera. Seu coração se encheu de orgulho e sua mente de ousadia. Ele roubou dos deuses segredos divinos, e até levou para os homens alimentos reservados apenas ao Olimpo. Mas seu ato mais terrível viria em um banquete perverso. Querendo provar a onisciência dos deuses, decidiu enganá-los. Convida-os a uma refeição em sua própria mesa, e diante deles, apresentou um prato sombrio: a carne do próprio filho, Pélope. O rei havia sacrificado o inocente apenas para testar os deuses, para ver se perceberiam sua atrocidade. O julgamento dos deuses. Os deuses ficaram em silêncio diante daquela mesa. Alguns, horrorizados, recusaram o alimento. Mas Deméter, tomada pela tristeza que carregava pela perda de sua filha Perséfone, distraiu-se e provou um pedaço da carne. Foi então que Zeus ergueu sua voz, e a farsa de Tântalo foi revelada. Os deuses devolveram a vida a Pélope, restaurando-lhe o corpo com perfeição divina, e até mesmo dando-lhe uma nova parte, um ombro de marfim, no lugar do que havia sido devorado. Quanto a Tântalo, não houve perdão. Não poderia haver perdão. A condenação eterna. Os deuses lançaram o rei aos abismos do Tártaro, o lugar de tormento reservado aos que desafiavam a ordem sagrada. Ali, Tântalo foi condenado a uma sede e uma fome eternas. Preso em um lago de águas cristalinas, toda vez que tentava beber, a água desaparecia, ecoando de seus lábios. Sobre sua cabeça, ramos carregados de frutos maduros, peras, figos, romãs, uvas. Mas sempre que estendia a mão para alcançá-los, o vento os afastava para longe. Assim, o rei que um dia sentou-se ao lado dos deuses, passou a ser lembrado pelo suplício que carrega seu nome: a tantalização, o tormento de desejar o que nunca pode ser alcançado. O sentido do mito, a história de Tântalo, é mais do que castigo. É uma lição sobre os limites entre mortais e imortais, sobre o perigo da arrogância, sobre o peso da ingratidão. Ele foi o homem que recebeu mais do que qualquer outro mortal, e ainda assim quis mais, quis provar os deuses, a ordem do mundo, e pagou o preço. O eco da tragédia. Mas a maldição de Tântalo não terminou com ele. Seus descendentes herdaram sua desgraça. Da linhagem de Tântalo nasceram histórias de traições, mortes e tragédias. Os crimes de Atreu e Tiestes, as guerras de Agamenon, as lágrimas de Clitemnestra e o sangue de Orestes. A casa de Tântalo ficou marcada para sempre, como se a sombra de sua ousadia caísse sobre todos os que carregavam seu nome. Conclusão: o mito de Tântalo é lembrança e aviso. Lembrança de que até os mais favorecidos pelos deuses podem cair. Aviso de que o orgulho humano, quando ultrapassa os limites, não encontra misericórdia nem no Olimpo. Tântalo não foi apenas um rei. Foi o exemplo do homem que teve tudo e perdeu tudo. Seu suplício eterno continua a ecoar, como metáfora da condição humana. Sempre desejando, sempre buscando, nem sempre alcançando. No fim, Tântalo é a imagem de nós mesmos, presas da fome, da sede, da insatisfação que nunca cessa. E por isso sua história continua viva, gravada no abismo do tempo, como o mito eterno do castigo do orgulho.